Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez com vocês, estudando a palavra de Deus. É para mim uma imensa honra estar com vocês, para junto analisarmos o que vem dos céus, o que vem do alto. E nesse momento, nesse vídeo, eu quero analisar com vocês sobre alguma coisa da doutrina pentecostal. E eu peço a preciosa atenção de vocês para o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão assentados, que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um nas nossas próprias línguas em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? Diletos irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesses minutos em que nós vamos passar junto, eu gostaria de tecer alguma análise, algum comentário sobre a doutrina pentecostal. E nós entendemos por crentes pentecostais, são justamente uma parte, um grupo de evangélicos que acreditam no batismo no Espírito Santo como uma realidade bíblica. Existem vários segmentos e vários pensamentos diferentes, mas nós queremos fazer uma análise racional, embora não vamos fugir do que mostra a palavra de Deus. São chamados de crentes pentecostais justamente por acreditar nessa evidência, nesse fato que está registrado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E o nome pentecostal deriva-se justamente da festa de Pentecostes, que era uma celebração judaica, uma festa judaica. E o batismo no Espírito Santo ocorreu exatamente nessa festa, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo e para cumprir-se as profecias, aconteceu isso que nós acabamos de ler, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos e de repente veio um vento ou um som de um vento. Nós não vamos analisar cada um desses fatos, porque seria matéria para outro vídeo, mas existe uma mensagem, existe um ensino profundo, extenso a respeito do som como um vento, o que é vento e o que é o fogo, porque a língua de fogo sobre as cabeças
e porque o som como de um vento. Então, associando vento, fogo, línguas, língua de fogo, isso fala de coisas celestiais, de coisas espirituais, que têm um significado importantíssimo na vida da igreja. Mas o que eu gostaria de analisar com vocês é justamente o fato deles estar reunidos e começaram a falar em línguas. Mas que línguas eles falavam? Eles estavam falando línguas estranhas. Não eram línguas compreensíveis pelas pessoas humanas. Agora, a grande diferença é que o Espírito Santo, ele interpretou ou traduziu essa língua estranha para as pessoas que estavam reunidas naquele local, e eles começaram a ouvir na sua própria língua. Estava pessoas de várias nações, conforme nós narramos no livro de Atos dos Apóstolos desse momento. Pessoas de línguas diferentes, de países distantes, pessoas de Roma, de Creta, do Egito e de tantos outros países que falavam línguas diferentes, mas ao ouvir os apóstolos falando em línguas estranhas, aliás, eles não ouviram, eles falavam língua estranha, mas cada um ouvia na sua própria língua. Isso mostra que realmente a língua é estranha. Agora, o que eu queria chamar a atenção é justamente sobre esse fato. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, segundo alguns pensamentos, a evidência inicial é o falar em línguas estranhas, mas se bem que nós não temos muita certeza, muita evidência de que isso acontece, ou a pessoa só é batizada no Espírito Santo quando fala línguas estranhas, porque na realidade a Bíblia não é muito clara a esse respeito, porque quando é dito que alguém foi batizado no Espírito Santo, a expressão que usa é "e foi cheio do Espírito Santo". Não diz que falou em línguas, porque na maioria das vezes, registrada não somente no livro de Atos dos Apóstolos, mas nas cartas paulinas, a expressão usada é "e foram cheios do Espírito Santo". Olha, alguma coisa aconteceu para que se identificasse que uma pessoa estava cheia do Espírito Santo. Alguma evidência foi mostrada. Agora, não necessariamente o falar em línguas estranhas. Agora, nós sabemos que todo o crente batizado no Espírito Santo, ele fala a língua estranha. Mas nós não podemos afirmar com certeza que o falar língua estranha seja a evidência inicial. Apenas algumas denominações adotaram esse critério de analisar mediante o falar em línguas. Foi uma decisão tomada pela igreja, com todo respeito, mas não há uma prova concreta. Agora, a outra coisa que eu quero analisar, o segundo ponto, é a respeito do falar em línguas estranhas na igreja. Primeiro, eu acredito que a manifestação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo permanece evidente na igreja até hoje. E as igrejas pentecostais, as que acreditam no batismo, realmente esse se manifesta e as pessoas falam em línguas estranhas. Agora, qual a diferença que existe entre o falar em línguas estranhas hoje na igreja e o falar em línguas estranhas lá no dia de Pentecostes, conforme registrou-se em Atos capítulo 2? O grande diferencial é que, naquela ocasião, houve intérprete. Quem interpretou ou quem traduziu? O Espírito Santo. Então, as pessoas ouviam falar
na sua própria língua, à medida em que os apóstolos estavam falando em línguas estranhas. Eles não estavam falando em línguas terrenas, não, como muitos acreditam. E muitos pensam assim, não, estavam falando língua da terra, línguas humanas. Não foi. Eles estavam falando línguas estranhas, sim. Agora, o que aconteceu é que as pessoas que estavam assistindo, cada um ouvia no seu próprio idioma. Não precisou de intérprete. A diferença que existe justamente agora é que essa língua, ou seja, a língua estranha, que é um dom do Espírito Santo, observa que falar língua estranha não é uma evidência, é um dom do Espírito Santo. Você tem o dom de falar em línguas. A diferença é que é preciso que alguém, ao falar língua estranha, outro interprete. Senão, não vai adiantar nada se ninguém entendeu. Porque quem fala em língua estranha, conforme diz a própria palavra de Deus, é bom, fale, edifica a si mesmo. Está muito claro, quem fala em língua, conforme o apóstolo Paulo registra isso em 1 Coríntios, edifica-se a si mesmo. Então fale, mas fale em casa, fale para você mesmo. Se você falar na igreja, se você falar em voz alta, então que haja um intérprete. O que observamos é que é o único dom do Espírito Santo, o único dom espiritual, em que há necessidade de um outro dom, o dom de interpretação de línguas. Se alguém está falando em língua estranha dentro da igreja, faz-se necessário que exista também uma pessoa que tenha o dom de interpretação de línguas para que possa traduzir para a igreja o que a pessoa está falando. Fora disso, não edificou nada. A igreja não se edifica ouvindo alguém falar em uma língua que ele não entende. A pessoa que está falando é que se edifica a si mesmo, não a igreja. Para que a igreja se edifique, é necessário que exista a interpretação de línguas. Agora, o que nós vemos nesses últimos dias, nas igrejas pentecostais, é uma confusão. É uma desorganização, com todo respeito, porque a Bíblia é uma beleza, é um esplendor de ensino, de beleza, e as pessoas não seguem. A Bíblia diz que quando alguém estiver falando em língua estranha, que fale 1 ou 2, no máximo 3. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, gente, é só ler. Fale 1, 2 e no máximo 3. E que tenha alguém que interprete, porque se falar e não interpretar não adiantou nada. O que nós vemos é que a igreja toda fala de uma vez só, vira bagunça. Aí tem 2, tem 3, tem 4, tem 20, tem 40, tem 50, todos falando língua estranha. Ainda que existisse alguém para interpretar essas línguas, alguém com dom de interpretação, ia achar dificuldade em fazê-lo, porque não tinha como interpretar uma língua de 20 pessoas falando ao mesmo tempo. Então fica aqui a nossa observação. Então, a língua estranha permanece na igreja, é uma evidência de que a pessoa está batizada no Espírito Santo, é uma língua espiritual que a gente não conhece, mas que, mediante uma interpretação, ela vai ter mais ou menos o sentido de uma profecia. Então, língua estranha mais interpretação igual a profecia, ou dom de profecia. Então, é preciso que haja os 2 dons, o dom de língua e o dom de interpretação de língua, e que fale 1 ou 2 e que outro interprete. Nunca falar 20 ou 30 de uma vez só. É uma questão de ordem, é uma questão de organização. Que Deus nos abençoe e que possamos meditar na palavra de Deus,
porque lembrando que Deus está tratando com pessoas inteligentes, pessoas racionais, seres pensantes. E vamos ler a Bíblia cuidadosamente, porque tudo que nós estamos abordando aqui está na Bíblia. É só ler. Vamos ler não somente o livro de Atos dos Apóstolos, mas também ler as duas epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele explica muito bem a respeito dos dons espirituais. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.